Você já sentiu isso? Uma espécie de vazio, bem aqui no peito. Não é fome, não é sede. É uma coisa mais antiga, mais profunda. Uma dor sem nome que te acompanha, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Eu conheço essa sensação. Conheço há décadas. É como se houvesse um pedaço faltando, uma lacuna que você tenta preencher com trabalho, com dinheiro, com aprovação, com qualquer coisa que brilhe lá fora. E você corre, corre muito, sem saber exatamente para onde ou por quê. Só sabe que precisa preencher, que precisa ser forte, que precisa provar algo, para alguém. Talvez para si mesmo. Eu sou o William, tenho 77 anos. E levei quase toda a minha vida para entender o que era esse vazio, de onde ele vinha, e por que, mesmo com tanto que eu achava ter conquistado, ele nunca ia embora. Eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, nem tenho diploma para te ensinar nada. Eu sou só um homem que viveu, que errou muito, que se perdeu, e que, finalmente, depois de muito tempo, começou a se encontrar. Essa é a minha credencial, o tempo. As cicatrizes, a dor que carreguei e a paz que, de alguma forma, consegui encontrar nos últimos anos. E eu quero te contar sobre isso, porque talvez você se veja em alguma parte da minha história. Nós, homens, fazemos isso. Muitos de nós crescemos ouvindo que homem não chora, que tem que ser forte, que sentimento é fraqueza. E a gente absorve isso como se fosse verdade absoluta. A gente constrói fortalezas ao redor do coração, sem perceber que estamos nos aprisionando. E então, um dia, você acorda. Talvez aos 35, 40, 50 anos. E olha para a sua vida. Você vê o que conquistou, o que construiu, e sente uma culpa estranha, uma vergonha por não sentir a alegria que deveria sentir. Por sentir esse vazio, essa dor sem nome, mesmo com tudo certo na teoria. É o que eu chamo de despertar tardio. É quando a gente começa a se perguntar: será que eu estou vivendo a vida que eu realmente quero? Ou a vida que me ensinaram a querer? Comigo, tudo começou muito cedo. Meu pai, ele era um homem de poucas palavras. E as que ele dizia eram sempre sobre ser homem, ser forte, não dar vexame. Eu lembro de uma vez, eu tinha uns 7 anos. Derrubei um copo de leite. Eu chorei, assustado. Ele não me abraçou, só disse: pare de chorar, William. Homem não chora por leite derramado. Seja forte. Naquele dia, eu aprendi. Aprendi que minhas lágrimas eram fraqueza. Que o amor, ou a atenção, vinha de não falhar. De ser perfeito. De não dar trabalho. De ser invisível, a menos que eu estivesse fazendo algo certo. Eu me lembro de querer mostrar a ele meu boletim com notas boas, um desenho que fiz. Ele dava um aceno de cabeça, talvez um bom garoto. Mas nunca um estou orgulhoso de você, ou um abraço apertado. Então, eu comecei a buscar essa aprovação em tudo. Nas notas, nos esportes, no trabalho. Na minha cabeça, se eu fosse o melhor, se eu acumulasse o suficiente, ele finalmente me veria. Eu finalmente seria suficiente. E eu corri. Corri como se minha vida dependesse disso. Conquistei coisas que muitos só sonham. Uma carreira brilhante, um cargo de liderança numa empresa grande, uma casa enorme, carros caros. Lembro do dia em que fui promovido a diretor. A festa, os brindes, os elogios. Eu estava no topo da montanha que eu mesmo construí. Mas, no caminho de volta para casa, no silêncio do carro, veio o vazio. Era um vazio gelado, um oco. Eu tinha tudo o que disseram que me faria feliz, tudo o que eu achava que preencheria aquela falta. E não preencheu, nem um pouco. Foi como se eu tivesse escalado uma montanha só para descobrir que o pico era oco. Essa busca incessante por validação externa não ficou só no trabalho. Ela se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu tentava ser o provedor perfeito, o marido que resolvia tudo, mas nunca o homem que simplesmente estava presente. Com meus filhos, o mesmo padrão. Eu queria que eles fossem fortes, bem-sucedidos. Repeti as frases do meu pai, sem perceber o peso que eu estava colocando nos ombros deles. A distância que eu estava criando. Eu achava que estava protegendo, ensinando a vida. Mas só estava construindo muros. E me sentia sozinho, mesmo rodeado de pessoas que eu amava. Uma solidão que doía mais do que qualquer fracasso profissional. Eu vi amigos meus passarem por isso. Meu amigo Carlos, da época da faculdade. Ele tem a idade dos meus filhos hoje. E ainda corre. Está sempre atrás do próximo carro, da próxima namorada, da próxima viagem exótica. É uma busca sem fim, porque o buraco que ele tenta preencher não está lá fora. Está dentro. Ele ainda não percebeu que a corrida não tem linha de chegada. Mas também viu José, um vizinho meu, mais novo que eu.
Ele tinha uma carreira promissora, mas largou tudo para abrir uma pequena marcenaria. Perdeu dinheiro, mas ganhou outra coisa. Ele encontrou uma paz que eu demorei a ver. Ele não tem a casa maior, nem o carro mais novo. Mas ele tem uma presença. Uma calma. Ele está aqui, pleno, suficiente. Eu pensava que ser forte era não sentir. Era não demonstrar fraqueza. Era estar sempre no controle. Hoje, sei que a verdadeira força é sentir tudo o que precisa ser sentido e, ainda assim, ficar de pé. Suficiência não é o que você acumula, mas o que você reconhece que já é entender que você não precisa de validação externa para ser valioso. Você já é valioso, só por ser você. Presença é estar aqui, agora. Não no passado que não volta, nem no futuro que ainda não chegou. É sentir o chão sob seus pés, o ar nos seus pulmões. É se permitir sentir. A solução externa nunca funciona porque ela é alimentada pelo medo. O medo de não ser bom o suficiente, de não ser amado, de ser rejeitado. E esse medo é um poço sem fundo. Não importa o quanto você jogue lá dentro, o poço nunca se enche. Porque o que falta não é material, não é status. O que falta é a aceitação de si mesmo, essa que o seu pai talvez não soube te dar. E você continua correndo, porque se parar, o medo te alcança. A vergonha de não ser o homem que esperavam que você fosse. A dor de não ter sido visto, amado, do jeito que você precisava. Mas eu te digo, com a sabedoria de quem já viveu muito, está tudo bem parar. Está tudo bem sentir o que você sente. Você não está sozinho nessa sensação de vazio, nessa culpa silenciosa. Permita-se olhar para dentro. Permita-se sentir essa dor sem nome. Ela é um convite para finalmente se dar o que você sempre buscou lá fora. Aceitação, presença, suficiência. Não há vergonha em reconhecer que algo está faltando. A vergonha está em passar a vida inteira sem nunca se perguntar o porquê. Se alguma parte do que eu disse tocou você, se fez sentido para essa dor que você carrega, eu te peço uma coisa. Não para mim, não para este vídeo. Compartilhe este vídeo. Talvez um amigo, um irmão, um filho seu precise ouvir isso. Alguém que você sabe que carrega esse mesmo peso, essa mesma corrida incansável. Às vezes, a maior força está em parar, em olhar para dentro, e em se permitir ser, finalmente, quem você realmente é.